Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Esse é o programa De Volta para a Palavra. Nós estamos aqui mais uma vez ao vivo, neste domingo, dia 14 de novembro do ano de 2021. Eu sou o evangelista Jorge Gonçalves e mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa De Volta para a Palavra de todos os domingos que nós apresentamos aqui nesta rede social. Quero justificar novamente a falta do nosso irmão Erivelto, que por motivos superiores novamente não está comigo aqui nessa noite, para nós dividirmos o programa. E, como eu tinha avisado domingo passado, nós vamos continuar o nosso assunto, que nós já vemos alguns programas aqui colocando em pauta. Eu quero relembrar hoje o que nós já vem falando aqui a respeito do tema de 13 coisas que o inferno não é. Já falamos que o inferno é um assunto um pouco desagradável para a maioria das pessoas. Mas o inferno é uma doutrina bíblica. Está escrito na palavra, o Senhor Jesus Cristo falou mais nele do que no céu quando esteve aqui. E é muito interessante que a gente estude e divulgue para as pessoas, para que as pessoas tomem conhecimento de um assunto tão sério que Jesus falou e nos tempos que nós estamos vivendo tem sido negligenciado por muitas pessoas. Eu quero chamar a sua atenção e relembrar que esse é um assunto complexo, muito complexo. Deixa eu só aqui colocar um fundo musical para nós aqui, para que a gente possa seguir no processo aqui. Eu estou aqui com minha neta Sabrina, comigo aqui me dando um auxílio nessa área aqui. E à medida do possível vocês vão também me auxiliando no chat, aqui dizendo como é que estão as coisas, né? De repente você pode me ajudar. Eu vou colocar aqui um título, né, que nós vamos tratar aqui hoje, que é o inferno não é arbitrariamente, né, imposto aos condenados. Isso quer dizer que esse assunto, o inferno não é arbitrariamente imposto aos condenados. Antes de a gente trafegar nesse assunto, eu quero ler uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, ou Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21, que diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas,
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa passagem bíblica, ela retrata bem o que nós vamos falar aqui hoje, na questão específica da arbitrariedade. Porque de repente pode ter alguém que pensa dessa forma, achando que Deus deliberadamente resolveu mandar para o inferno todos os que ele achar que devem ir para lá. E não é bem dessa forma. Antes que eu comece, quero lembrar você das redes sociais, que você pode nos seguir aqui no Facebook, lá no YouTube, canal do Evangelista Jorge Nascimento, no Instagram, JG Nascimento 5.1, e também os nossos podcasts lá no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Você pode procurar lá o De Volta para a Palavra e o De Volta para a Palavra Bible. Você vai encontrar esses dois canais de podcasts que nós mantemos nessas plataformas, todos eles divulgando a palavra de Deus. Olha, se você quiser entrar pelo chat, minha neta Sabrina está por aqui ainda e ela pode se comunicar com você. E eu também estou com minha tela do Facebook aberta aqui e posso me comunicar com você através do chat. Nós vamos aí seguir no tema, porque algumas pessoas subentenderam que o inferno ele é imposto aos perdidos contra a vontade deles. Mas essa ideia seria contrária à razão fundamental da existência do inferno, porque o inferno existe, ele é real. Porque qual é a ideia fundamental? Nossa livre escolha e o respeito de Deus por ela. Deus, eu já disse em outros programas que Ele respeita nossas decisões, mesmo essas decisões sendo contrárias às suas orientações na sua palavra. E nós acabamos de ler um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala, que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por que não se aproxima da luz? Por vontade própria, de não querer se aproximar de Cristo Jesus. Então, Deus ele respeita o ser humano nesse requisito. E aí, os condenados, eles não vão se alegrar no inferno. Você sabia que tem pessoas que, por falta de conhecimento, eles são capazes de dizer que no inferno vai ter festa e vão se encontrar os amigos lá para comemorar, etc. Só que isso é tudo mentira. Posteriormente, nós vamos estar falando sobre isso, porque eu ainda estou falando do que o inferno não é. Mas acredito eu que no próximo programa nós vamos entrar na parte do que é verdadeiramente o inferno, biblicamente falando. E com certeza meu irmão Erivelto vai estar conosco aqui para a gente poder aqui trabalhar esse tema de uma forma muito responsável aqui e séria, certo? Olha, os condenados não se alegrarão no inferno, mas mesmo assim eles o escolhem. E ao preferirem o egoísmo em vez do amor, o eu em vez de Deus, o pecado em vez do arrependimento e do perdão divino, não pode haver céu sem o amor doado. O que é que eu posso entender, em outras palavras, o que eu estou falando aqui? Quando eu digo os condenados, é porque a condenação é um estado. As pessoas, segundo a Bíblia, mesmo vivendo no mundo de Deus,
mesmo sendo criaturas de Deus, mesmo desfrutando das bênçãos materiais de Deus, elas estão afastadas de Deus e num estado de condenação, por causa da prática deliberada do pecado. Essas pessoas se colocam deliberadamente no estado de condenação diante de Deus. Porque quando eu prefiro viver uma vida de egoísmo, quando eu não quero saber do amor segundo Deus, quando eu coloco o meu eu para comandar tudo e deixo Deus de lado e não quero saber do perdão de Deus, então eu não posso desfrutar do amor que Deus doa deliberadamente, sem ser forçado a pessoa que deseja viver para Ele. A coisa que os perdidos desejam, né? A felicidade nos seus próprios termos egoístas, né? É impossível até para Deus conceder. Porque você que está comigo nessa noite, veja uma coisa, se você observar a sociedade, como ela vive hoje, no nosso presente momento, e como ela já viveu no passado, você vai descobrir que essa sociedade, as pessoas de forma coletiva e de forma individual, elas querem viver a felicidade nos seus próprios termos. Ou seja, as pessoas não aceitam que Deus determine ou indique os seus próprios termos para uma vida feliz. Então, quando eu vivo de acordo com os meus próprios termos egoístas, então é impossível até para Deus conceder para mim algo que eu não estou desejando e os meus próprios atos, as minhas próprias práticas de vida denunciam. Porque a felicidade não vai existir, ela não pode existir verdadeiramente se eu viver fora daquilo que Deus tem colocado como orientação na sua palavra, para não usar termos difíceis aqui, né? Deixe-me ver aqui só uma coisa. Se o inferno é escolhido livremente, porque isso parece até um contrassenso para nós estarmos falando isso aqui agora, não é? Parece um contrassenso. Mas o inferno é escolhido livremente pelos pecadores. Então o problema se torna não a conciliação entre o inferno e o amor de Deus, mas a conciliação entre o inferno e a sanidade mental humana. Por quê? Quem em sã consciência preferiria o inferno ao céu? Isso é uma pergunta interessante. Todo mundo, se alguém fizer uma pergunta direta, ele vai dizer, é claro que eu quero o céu. Contudo, todos nós fazemos isso, vez ou outra, ao pecarmos deliberadamente. Pois todo pecado reflete nossa preferência pelo inferno. A partir do momento que eu vivo uma vida pecaminosa, o pecado se torna algo que eu considero bom para mim, eu estou preferindo o inferno ao céu. Porque não se engane, mesmo que você discorde veementemente do que eu estou falando aqui, mesmo que você não aceite o que eu estou lhe dizendo, mesmo que você não creia no que eu estou lhe dizendo, a verdade é que quem vive no pecado está escolhendo o inferno e não o céu. As pessoas céticas, elas objetam dizendo que não é possível escolhermos livremente o inferno ao céu. Só os loucos fariam isso, certo? Mas os cristãos respondem que isso é precisamente o que o pecado é.
O pecado é uma loucura, uma recusa deliberada ao júbilo e da verdade, do júbilo e da verdade. Quando eu procuro viver uma vida de pecado, eu estou recusando a verdadeira alegria e a verdade verdadeira, como diz o outro. Então, meus queridos, você que me escuta ou vai me escutar, porque eu creio que Deus, Ele vai fazer com que as pessoas, elas acessem esses nossos vídeos e áudios desse assunto tão importante, mas tão negligenciado no meio cristão, para que você conheça verdadeiramente esse assunto e tome uma decisão real com relação a esse tema tão importante. Talvez o ensino mais chocante em todo o cristianismo seja o da doutrina do inferno. Ou não seja a doutrina do inferno, mas a doutrina do pecado, que nós já falamos aqui nesse programa. Pois significa que a humanidade está espiritualmente insana ao ponto de continuar só um minuto, ao ponto de continuar à tua direita, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Continuando, faltou um pequeno detalhe aqui, mas já chegou. Só um insano, porque a doutrina do pecado, ela ensina que as pessoas estão continuando sua marcha para o inferno sem atentar para a salvação em Cristo oferecida por Deus. Olha, a salvação que tanto os crentes falam, tanto o cristianismo fala, a salvação de quê? A salvação da condenação eterna no inferno, por causa do pecado. Então, meus amados irmãos, o inferno não é arbitrariamente imposto aos condenados. O inferno não existe em função de uma necessidade. Porque alguns acham que o inferno é uma necessidade estrutural. No grande esquema de coisas, quando você observa assim de uma forma geral, mesmo sem você entender tudo, porque você não é Deus. Há pessoas que acham que o inferno, se existe um céu, deixa eu só voltar aqui no que eu estou lendo. Alguns acham que o inferno é uma necessidade estrutural no grande esquema de coisas e acham que, se existe um céu, deve existir um inferno, pois a altura da montanha é medida apenas pela profundidade do vale. E isso pode ser verdade apenas para nós, cuja apreciação dos bens depende do contraste da nossa experiência com o mal. Lá no Éden havia, e no céu haverá júbilo sem tristeza, prazer sem dor, beleza sem feiura, como não pode haver aqui. Essa limitação presente não é devida à criação de Deus, mas à nossa queda. Nunca precisou existir o inferno. Se todos os anjos tivessem obedecido à vontade de Deus, nunca teria existido tal coisa. Logo, o inferno é uma consequência da liberdade e não da necessidade. Ou seja, o fato das pessoas serem livres e terem escolhido
o inferno, por causa do pecado, faz com que o inferno viva ou exista por causa das nossas escolhas. Não é porque existe o céu e o inferno é como se fosse uma prisão para prender os malfeitores. O inferno existe porque as pessoas escolhem mal. Outra coisa, o inferno, ele não existe em função da justiça em vez do amor. Esses termos parecem um pouco complexos, mas isso aqui é a base de pensamentos dentro do pensamento que existe no mundo. Porque alguns acham que se existe um inferno, a justiça tem a última palavra. Não o amor, nem a misericórdia, que é uma das obras do amor. Naturalmente, podemos pensar em misericórdia como relaxamento e condescendência em relação à justiça, e na justiça como prioritária. Mas para Deus, escute isso, para Deus o amor é primordial. A justiça é simplesmente uma forma que o amor assume. Eu vou repetir isso. A justiça de Deus é simplesmente uma forma que o amor assume. O próprio ato da criação manifesta o puro amor. Pois nenhuma criatura merecia nada, nem mesmo a existência. Você pode até se chocar com o que eu estou lhe dizendo aqui. Mas Deus criou você, criou a mim, criou todos os seres humanos por puro amor. Nenhum ser humano merecia nem a existência. Mas Deus, por muito amar a sua criação, criou o ser humano também. Então, na Bíblia, não é dito que Deus é justiça diretamente. E sim que Deus é amor. Se você ler João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, a parte B do versículo, você vai lá descobrir o texto dizendo: Deus é amor. O amor é a essência de Deus. A justiça é uma das suas obras e a misericórdia é outra. A justiça é a estrutura do amor de Deus. Se você fizer uma comparação de um esqueleto, qual é uma das funções do esqueleto, os nossos ossos no corpo humano? O esqueleto sustenta o nosso corpo. E a justiça, na comparação dos atributos de Deus, sustenta o amor. Logo, o inferno existe, mas em função do amor do que da justiça. O amor criou pessoas livres que preferiram o inferno. Como é que eu posso analisar isso junto com você? Veja só, Deus, quando criou o ser humano, Ele deu ao ser humano o direito de escolha. Mesmo esse ser humano tendo caído no pecado e tendo perdido aí muito da sua semelhança com o Criador. Mas a verdade é que os seres humanos são livres para escolher. Existem inúmeros textos da Bíblia que mostram para nós como é que Deus permite que os seres humanos escolham. Você vai encontrar vários textos bíblicos falando lá, e se, por exemplo, eu posso ler aqui junto com você, deixa eu só abrir a Bíblia aqui, Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver o seguinte, versículo 9 e 10, Jesus disse assim:
Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, permaneça em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, a verdadeira felicidade, ela só é completa quando eu obedeço a Deus. Mas sabendo que a minha natureza caída, por causa do pecado, não tem condições de se aproximar de Deus, Deus providenciou a forma, o meio, através do Espírito Santo, de me levar até Ele, de me atrair. Mas se eu não quiser, Ele respeita essa minha decisão, mesmo ela sendo errada e fatal. Então, como o esqueleto sustenta o nosso corpo, a justiça sustenta o amor, logo o inferno existe mais em função do amor do que da justiça. O amor criou pessoas livres que preferiram o inferno. A pergunta é: o que é que você está preferindo hoje, agora? O que é que você está preferindo? Você está buscando o prazer no pecado? Você deliberadamente está vivendo sua vida pecaminosa, buscando completar a sua felicidade com coisas que Deus não aprova segundo sua palavra, como, por exemplo, prostituição, bebedeira, adultério, fornicação, raiva, ódio, assassinato, mentira, todo tipo de coisa que afasta você de Deus. Isso é só algumas coisas que eu estou falando aqui que estão na palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é muito clara quando ela ensina a respeito desses assuntos, porque Deus, Ele deixou as instruções aqui na sua palavra para que a gente possa se orientar e conhecer qual é a sua vontade. Por exemplo, eu posso citar aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo, de um mesmo corpo. Então isso é só alguns textos aqui que eu posso citar para falar desse tema. Desculpem. Porque as pessoas são livres e quando elas deliberadamente buscam a viver a vida de pecado, elas estão preferindo o inferno. Por fim, por hoje,
O inferno não existe em função de uma dupla predestinação. Talvez a pior interpretação sobre a existência do inferno seja a doutrina da dupla predestinação, que não é sustentada por todos ou por alguns cristãos que creem assim. De acordo com essa doutrina, Deus teria arbitrariamente designado algumas almas antes destas nascerem para o céu e outras para o inferno. Isto é, Deus desejaria a condenação de uns e a salvação de outros. Só que esse pensamento, ele contradiz a Bíblia. Porque Deus, ele não deseja que ninguém se perca. Mateus capítulo 18, versículo 14, diz o seguinte. Mateus 18, 14. Da mesma maneira, o vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Não é desejo de Deus que as pessoas se percam. Porque o verbo predestinar, aí nós vamos ler a carta aos Romanos, no capítulo 8. Você que está me acompanhando aí, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 5 e 11, também está escrito assim. Efésios capítulo 1, versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Olhe, nesses dois textos que nós acabamos de ler aqui, o verbo predestinar que o apóstolo Paulo usou fala de um plano previamente estipulado para aqueles que, usando o seu livre arbítrio, arrependeram-se de seus pecados, aceitaram Cristo como seu Salvador e escolheram parecer-se com Ele. Ou seja, fala de um plano para os que quiserem ser salvos. É uma espécie de mapa que os levará em segurança ao céu. Seguir as pisadas de Jesus Cristo. E como é que eu conheço as pisadas de Jesus? Através da palavra de Deus. Lendo as Escrituras, estudando as Escrituras e colocando-as em prática nas nossas vidas. Logo, não devemos pensar que, porque existe inferno, Deus age como um comandante de campo de concentração. Você lembra daquele filme da Segunda Guerra? Se você for assistir aquele filme da Segunda Guerra lá na Alemanha, você vai ver que havia campos de concentração, das pessoas estavam sendo segregadas e alguns deles executavam as pessoas, e os comandantes desses campos deliberadamente escolhiam pessoas, né, caprichosamente, e executavam elas nas câmaras de gás, né? Hitler fez muito isso através dos seus comandantes, e alguns foram poupados. Deus criou o céu e Deus criou o inferno, mas cada um escolhe para onde irá. Ao optar,
a quem se submeterá, ou a Deus, ou às suas concupiscências, ou seja, seus desejos pecaminosos que estão no seu ser. A quem você está desejando? A quem você escolhe? Você escolhe a Deus ou você escolhe o pecado? Se eu escolho a prática do pecado, eu estou escolhendo os meus próprios desejos pecaminosos, aquilo que a Bíblia também chama de concupiscência. Se eu procuro obedecer às minhas concupiscências, eu estou obedecendo ao diabo e estou caminhando para a perdição eterna. Eu quero ler ainda um texto bíblico aqui, de instrução, que está aqui para nós. Você vai ver aqui, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ver aqui um texto bem conhecido. Deixe-me ver aqui. Versículo 16, 5:16 em diante. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades, observe que está no plural, as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Aqui está uma das pequenas listas, vamos dizer assim, que está na Bíblia a respeito de pecados que deixam o homem fora do reino de Deus. Cada uma dessas que eu citei aqui, com suas ramificações, fazem parte das concupiscências do homem. Então, a partir do momento que eu deixo de me submeter a Deus e vou fazer a minha própria vontade, colocar em prática todos os meus desejos, então eu vou estar me submetendo a Satanás, porque ele incentiva as pessoas a viverem dessa forma e as pessoas preferem viver dessa forma. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas que nós estamos vendo aqui, porque, meus irmãos, nós vimos aqui nesses programas que nós estamos fazendo até hoje 13 coisas que o inferno não é. Se você acessar os outros programas, você vai ter a oportunidade de vê-las sendo assim estudadas de forma muito, vamos dizer assim, aquele superficial aqui por nós, eu e Erivelto, quando ele está presente aqui, esse assunto. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abra o seu entendimento, abra a sua mente e você entenda a vontade de Deus para a sua vida e se entregue a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Que você se arrependa dos seus pecados enquanto você está tendo oportunidade nesta vida. Que você se entregue
ou entregue a sua vida a Cristo para Ele te ajudar a viver para Ele aqui nesta vida, enquanto nós aguardamos a sua bendita volta. Deus abençoe você, que Ele faça você entender a sua palavra. Amém? Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.